A maioria dos investidores estão se queixando, estão reclamando da falta de rentabilidade, da baixa rentabilidade na bolsa. Por quê? Porque a maioria das pessoas está aqui, ó. Esse é o cenário da maioria das pessoas. O que é isso aqui? Estou te mostrando o índice Bovespa, que é um índice que calcula a rentabilidade média das ações aqui no Brasil. Então, se a gente pegar de 2020 para frente, antes as ações estavam subindo, só que de 2020 para frente, o que é que aconteceu? A gente viu, né, na pandemia, semana do álcool gel, as ações desabarem, depois as ações voltarem a subir, até romperem o patamar anterior, na expectativa de que tudo ia ficar bem, e depois começaram a vir os dados econômicos, realmente confirmando o que já era meio óbvio, falava bastante naquela época, mas a gente ia ter impacto na economia, não tinha como a gente desviar do impacto real na economia, e as ações caem desde lá do meio do ano de 2021, e a maioria das pessoas vive nessa vida de tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, e fica nesse vai e vem, de forma consolidada, do início de 2021 até hoje, tá? A gente vê uma queda nas ações aqui na casa de 3,79%. Então, a maioria das pessoas está travada, justamente nesse dilema. Mas, seguidamente, eu falo uma frase para vocês, em todas as minhas redes sociais: só perde dinheiro na bolsa quem quer. E por algum tempo, isso ficou um pouco vago, eu trouxe esse último vídeo mostrando isso no longo prazo, mas eu decidi trazer a comprovação numérica de que, inclusive, nesses últimos anos, só perde dinheiro na bolsa quem quer. Quem não conhece o poder das antiações e quem não usa as antiações na sua estratégia de investimento. Nesse vídeo aqui, não é o momento de eu explicar para você tudo sobre as antiações. Eu tenho um vídeo que eu, inclusive, vou deixar na descrição aqui do vídeo, se você quiser conhecer quais são as antiações, quais os detalhes, por que são antiações, por que tem esse tipo de comportamento, etc. e tal, você pode assistir depois, tá? Mas, basicamente, de uma forma bem resumida, antiações são investimentos que valorizam quando as ações caem, mas não valorizam na mesma medida, valorizam pelo menos 2 a 3 vezes mais que a queda das ações quando elas caem. Então, por exemplo, se as ações estão caindo 50%, as antiações estão subindo 100, 150 ou mais. E assim sucessivamente, tá? Depois você pode assistir o vídeo que está aqui embaixo. Agora, eu quero mostrar o que para você? Quero que você olhe numa primeira instância o que está acontecendo com o investidor de ações de 2020 para cá, quando em tese dessa vez é diferente. Você já viu queda, alta, expectativa, esperança, frustração, esse negócio. Agora, e se esse investidor tivesse investido na principal antiação, na antiação clássica? Eita, ela teria menos 3 de um lado, certo? E teria mais 24 do outro. Já começa a soar um pouco interessante. E se ela tivesse uma outra antiação, já teria mais 45%, uma rentabilidade de mais 45% nesse período de tempo. Então, quando eu olho num primeiro espectro, o que eu percebo aqui? Se eu simplesmente tivesse uma exposição a esses 3 investimentos, eu estaria com uma rentabilidade muito melhor do que se eu estivesse investindo só em ações. Então, se eu simplesmente fosse lá e fizesse uma exposição em ações e anti-ações, sem fazer mais nada, comprei lá, dormi, acordei 3 anos depois, sem fazer mais nada, eu já teria um resultado muito melhor do que investindo somente em ações, porque eu teria 45 de um lado, 24 do outro e menos 4 do outro. Então, somando aqui, digamos que eu tivesse, só um exemplo, tá? A mesma exposição a esses 3 tipos de investimento, eu teria, por exemplo, aqui 45 mais 25, arredondando, né? A gente vai chegar em 70%. Menos 4, teria aqui 66%, dividido por 3, a gente teria aqui, digamos que, uma rentabilidade de aproximadamente 22% nesse período, que seria inclusive superior à rentabilidade da renda fixa em todo esse período. 22 já é melhor do que menos 3,77. E claro, fazendo de uma forma muito aproximada essa minha conta aqui. Mas eu poderia inclusive melhorar esse processo. Ao invés de eu ficar parado, estacionado durante todo o período de tempo, simplesmente for lá investir, esqueci da vida, eu poderia fazer rebalanceamentos periódicos. O que seriam rebalanceamentos periódicos? Deixa eu traçar um exemplo aqui para você. Cada linha vertical que você está vendo aqui, talvez esteja demarcado de uma forma bem suave. Não sei se você enxerga, mas aqui tem uma linha vertical, aqui tem outra linha vertical, aqui tem outra linha vertical e assim por diante. Cada linha vertical que você enxerga aqui é equivalente a um trimestre, é o término de um trimestre. Então o espaço entre 2 linhas verticais são um trimestre. Então imagina aqui, só um exemplo, não estou dizendo que isso é bom, só um exemplo. Imagina que você foi lá, certo? E você dividiu o seu patrimônio em 3 partes. Uma parte para o investimento em ações, outra parte para o investimento em uma antiação, outra parte para o investimento em outra antiação. Apenas isso e nada mais, certo? Então, você falou e começou a investir no início de 2020, tá? Passou um trimestre, o que vai acontecer?
Você concorda comigo que você tinha 33,3% do seu dinheiro investido em cada tipo de investimento? Você dividiu 100 em 3 partes, 33,3, 33,3, 33,3. Passou um trimestre, o que aconteceu? Ações desabaram, certo? 40%. Ou melhor, até o fim do trimestre, ações desabaram aqui, ó, 33%. Anti-ações se valorizaram aqui, ó, 30 e poucos por cento também. Então, o que acontece? Nesse curto intervalo de tempo, você percebe que aquela sua relação igualitária, ela já está desigual. Agora, as anti-ações equivalem a mais ou menos uns 40% do seu patrimônio e as ações equivalem a 20%. Como você, se você me acompanha mais tempo, você já sabe que a economia é cíclica, ou seja, ora a economia está em um momento de crescimento, ora crise, ora crescimento e crise. Isso é a essência do capitalismo. Enquanto existir capitalismo, isso vai acontecer em qualquer canto do planeta. Você sabe que, poxa, se a economia passa por ciclos, os investimentos também passam por ciclos. Ou seja, por isso que é natural eles subirem, caírem com o tempo. Então aquilo que está caindo em um determinado momento voltará a subir no futuro por conta da natureza cíclica da economia. Então o que você faz? Você rebalanceia. Lembra? Você estava assim, ó, com o mesmo peso nos 3 investimentos. Depois de um trimestre, agora você está assim, ó. Ações tá com 20%, então está com peso muito menor do que o peso que você tem nas anti-ações. Então o que você vai fazer? Você vai reequilibrar esse processo de novo. Como que você reequilibra? Você aproveita para vender um pouco das anti-ações e comprar ações muito mais baratas. Então você embolsa o lucro que você teve, nesse caso, nesse trimestre com as anti-ações, e você aproveita para comprar mais quantidade de ações, porque agora elas estão com preço muito mais baixo. Ah, Vinícius, mas eu poderia só aportar, eu não queria vender, eu poderia só aportar e comprar mais ações. Pensa comigo, se você só comprar com seu aporte, você vai comprar uma quantidade de ações muito menor do que a quantidade que você conseguiria comprar se você pegasse seu aporte, fizesse a compra, mais o lucro das ações e fosse lá e fizesse a compra. Então é muito melhor que você venda uma parte, embolsa esse lucro bom, lucro no bolso, e você vai lá e compra ações mais baratas. Passou mais um trimestre, e aí você reequilibra para 33%, 33%, 33%. 1/3 do seu dinheiro em cada tipo de investimento, como exemplo, que eu estou dando aqui. Passou mais um trimestre, o que aconteceu? Opa, legal! Aconteceu um movimento oposto. As ações que tinham caído, agora elas se valorizaram. Que bom que você comprou uma grande quantidade de ações aqui, muito mais baratas. As anti-ações tinham subido, agora desvalorizaram. Que bom que você vendeu aqui, porque agora elas tiveram uma quedinha. O que você vai fazer agora? Exatamente a mesma coisa, só que ao contrário. Você vai vender um pouco dessas ações que você comprou antigamente, a um preço mais baixo, colocar o lucro no bolso e já aportar nas anti-ações que estão mais baratas. Passou mais um trimestre, o que aconteceu? As ações desvalorizaram. Que bom que você vendeu aqui quando estavam mais caras. Você vai aproveitar para recomprar-las mais baratas com o lucro da valorização das anti-ações. E aí você pode ir fazendo esse processo de tempos em tempos. Perceba, você não vai gastar muito tempo. Você vai pegar uma vez por trimestre, por exemplo, por semestre, por ano, como você quiser fazer. Estou dando uma periodicidade exemplo aqui. Uma vez você vai parar e simplesmente reajustar. Colhe o lucro de onde está dando bom e investe onde está caindo, porque a natureza da economia é cíclica. E o que está caindo vai voltar a subir em algum momento, certo? E a gente consegue perceber isso com o passar do tempo, toda essa oscilação dos investimentos. Então, se somente você ter uma exposição e deixar parado já seria melhor que investindo somente em ações, se você fizer essa prática do rebalanceamento, seu resultado seria muito melhor.